Fazer a reforma tributária não é tarefa simples. Os 4 últimos congressos tentaram sem sucesso aprovar mudanças no setor. Para falar sobre isso, o Palavra Aberta ouviu o deputado Cláudio Puti, do PT do Pará, que foi eleito presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Seja bem-vindo, deputado, parabéns pela eleição. O grande nó dessa reforma, nos parece, é mexer no ICMS, mexer no bolso dos governos estaduais. O senhor que é um especialista em economia, como é que o senhor vê essa proposta de unificar os 27 impostos do ICMS hoje? Um prazer estar de volta aqui ao Palavra Aberta. O grande nó da reforma tributária, como foi proposta pelo presidente Lula, foi exatamente a questão da guerra fiscal. Nós temos um país, no geral, injusto do ponto de vista tributário, né? Os mais pobres pagam mais impostos que os mais ricos, os estados mais pobres recebem menos impostos que os estados mais ricos. E, enfim, uma série de camadas de injustiça. Então, a reforma tributária é fundamental para nós corrigirmos isso. Mas, obviamente, mexe com muitos interesses. E, dentre os interesses que foram mexidos na proposta do presidente Lula, está exatamente o fim desse conflito entre os estados, né, que é representado na questão do ICMS. Nós temos hoje 27 legislações, é muito complicado, cada estado legisla à sua maneira, não respeitam, obviamente, as decisões do CONFAS, que é o fórum que deveria decidir as alíquotas de ICMS, as compensações aqui e acolá, e nós temos um sistema onde o ICMS não é cobrado no destino. Então, a proposta que foi apresentada anteriormente, e me parece que essa proposta... Porque hoje é cobrado na origem, ou seja, nos estados produtores, é isso, deputado? Exatamente. Tem uma quantidade enorme de variações, mas, no geral, é isso. Isso gera diversos problemas, né? Que os estados industrializados... Obviamente, isso depende. Por exemplo, combustível é cobrado no destino, né? Energia elétrica também é cobrada no destino. Alguns outros produtos são cobrados na origem. Então, tem uma variação, mas, no geral, há um beneficiamento dos estados industrializados. Então, os estados menos industrializados que compram os produtos dos estados industrializados também perdem receita. Na verdade, eles são penalizados por isso. São penalizados. Então, a ideia do... E, com isso, começou uma guerra para atração de investimentos, onde cada estado dá incentivos fiscais, abatimento de ICMS para atrair suas empresas para lá, prejudicando assim o Estado que deveria receber ICMS e assim por diante, chamada guerra fiscal. E nós temos aí um imbróglio que a cada dia se acelera mais e a cada dia com novas atividades econômicas. Por exemplo, agora a questão é compras na internet. Né? E o pré-sal que vem aí. Pré-sal e tudo mais. E a proposta era para tentar simplificar, fazendo como? Acaba-se com todas as legislações, uma única legislação regida pelo Senado, submetida ao CONFAS, que é o conselho que determinaria, né, o enquadramento de cada cadeia produtiva nas alíquotas, e o ICMS cobrado no destino, com 2% para os estados de origem. Ou seja, se São Paulo vende um carro para o Piauí, Piauí ficaria com o ICMS 98%, e São Paulo com 2%, porque São Paulo já gera os empregos, já tem indústria e tudo mais. Isso, né? Geraria mais justiça fiscal, na sua visão? A meu ver, sim. A meu ver, isso é fundamental para nós corrigirmos algumas injustiças de ordem tributária que dividem esse país, né, entre estados mais pobres e estados mais ricos. E, obviamente, teria também ainda um fundo de desenvolvimento regional, que seria um fundo que, com recursos do Tesouro, que fomentaria atividades produtivas nos diversos estados, para impedir que os estados comecem a tentar atrair empresas de maneira burlando a legislação. Como acontece hoje. A diferença no ICMS dos incentivos Então, isso fiscais. é um grande problema. Esse foi o imbróglio. O imbróglio foi que não houve acordo com o estado que mais perderia ICMS, que é São Paulo, né? Então, a reforma parou aí. Como era uma reforma muito ampla, que envolvia outros aspectos também, ela acabou parando por esse ponto, mas prejudicou outros que não tinham nada a ver com isso. Então, agora parece que a presidenta Dilma tem anunciado, na reunião do seu conselho político, diversas declarações. Ela tem falado em mandar fatiado. Fatiar como o primeiro ponto, segundo alguns jornais, o primeiro ponto seria desonerar a folha salarial, que é uma das principais reivindicações do empresariado. Diminuir o que se paga por cada trabalhador na folha salarial de uma empresa. Ela fala em apresentar 4 projetos, dentre esses a desoneração da folha. Qual é o problema da desoneração da folha? De um lado, é outro sistema de cobrança injusto.
A indústria têxtil, por exemplo, que gera muitos empregos, ela acaba sendo penalizada porque a contribuição para o INSS, 20% sobre, né, a folha de salário, ela é proporcional ao número de empregos que você cria, que o industrial cria. Então, se você cria mais empregos, você paga mais imposto. Quando deveria ser o contrário. Uma empresa que dá mais emprego deveria... que cria menos empregos, mas tem o mesmo lucro da outra empresa que gera mais emprego, ela acaba contribuindo menos. Porque ela dá menos emprego, na verdade. Tem menos empregados. Porque a contribuição é pelo número de empregados. Entendi. Então, um dos problemas é esse. E não raro, essas indústrias são indústrias exportadoras, né? Tivemos o lançamento da Frente Parlamentar da Indústria Têxtil, isso foi um dos temas levantados. A indústria têxtil, que é uma indústria de bens de consumo popular, que enfrenta forte concorrência da China e que emprega muita gente. Então, isso é um problema. Mas tem o outro lado, né? Os recursos da folha de salário são fundamentais para o financiamento da Previdência. Então, me parece que os sindicalistas não estão muito dispostos a aceitar a desoneração da folha, sem ficar muito claro como é que se vai tapar esse buraco, o que é natural, uma pergunta natural. Né? Para não ter perda para o trabalhador. Para não ter perda na Previdência, porque esses recursos são fundamentais para a Previdência. Né? Existem coisas, como contribuição para o INCRA, eu acho que não deveriam estar ali. Enfim, diversos penduricalhos, né, na contribuição, né, da folha de salário, que eu acho que poderia tirar. Mas resta esse problema da Previdência Social, e o governo tem dito também que não vai fazer uma desoneração sem encontrar uma fonte de financiamento para a Previdência. Né? A ver, nós estamos atentos para isso. Eu acho que essa é uma preocupação justa dos sindicalistas. Tem outra proposta, alguns partidos têm defendido, a redução da tributação sobre o consumo, de um lado, e de outro, a elevação dos impostos sobre renda e patrimônio. Como é que isso funcionaria? Se explica para o cidadão. Essa é uma proposta que o meu partido, o PT, e eu particularmente sou adepto. Né? O nosso sistema tributário é um sistema tributário baseado no consumo. Grande parte da receita que o governo arrecada vem da contribuição que todos nós damos ao consumir. Pão, macarrão, feijão, né? Cerveja. E isso vale para todos, quem tem muito dinheiro e que tem pouco. Vale para todos. Qual o problema desse sistema? Qual é a vantagem desse sistema? É um sistema mais fácil de fiscalizar. Qual é a desvantagem? É que o seu João, ao comprar um pão, ele paga a mesma alíquota de ICMS, a mesma quantidade de imposto, em termos nominais, do que um milionário que eventualmente vá na padaria comprar um pão num dia que ele queira fazer alguma coisa diferente. Então, os dois estão pagando o mesmo imposto. Isso não é justo. O IPEA fez um levantamento há 2 anos atrás e chegou à conclusão que a carga tributária dos mais pobres do Brasil é quase 2 vezes maior do que a carga tributária dos mais ricos. Chegava a quase 50% da carga tributária. Por isso que o sistema é considerado tão injusto no Brasil. Então, países como os Estados Unidos, países europeus, eles têm um sistema tributário baseado no patrimônio e baseado na renda, desonerando assim o consumo popular e aumentando o imposto de renda. Porque hoje quem financia a classe média e os trabalhadores. Né? Então, a ideia é a gente tentar diminuir a carga tributária sobre a classe média. Pegar o patrimônio de quem tem mais, pegar imposto sobre grandes fortunas, cobrar IPVA de jet ski, de jatinho, de outras coisas desse tipo, voltar a cobrar... Isso não está na proposta do governo. Eu estou falando aqui que é outra questão. Não estamos falando da proposta do governo. Voltar a cobrar imposto de renda sobre dividendos, todas as propostas que existiam antes e que na década de 90 acabaram sendo alteradas por legislação, por iniciativa inclusive do Executivo naquele momento. Então se gerou um processo de concentração de injustiça tributária que eu acho que é tarefa daqueles que defendem a justiça social combater. Deputado, o nosso tempo é curto, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os recursos para as prefeituras, para os municípios, que a grande reclamação dos prefeitos todo ano, inclusive com essa marcha de prefeitos, é que nunca tem dinheiro para os municípios. A maioria dos recursos de tributos fica com a União e com os estados. Olha, no geral, a Constituição de 88, ela descentralizou o repasse de recursos. Só que aos pouquinhos a União... o único imposto novo que foi criado para a União foi o imposto sobre grandes fortunas, que nunca foi regulamentado. Que está na Constituição. Né? Precisa ser regulamentado. O resto foi tudo transferido para os estados, né? Estados e municípios. Então houve uma descentralização, que democracia significa para mim descentralização também. Né? O que aconteceu na década de 90? A União começou a criar várias contribuições para retomar um processo de arrecadação, né? Com necessidade distinta, superávit primário e tudo mais. Então a União recuperou isso aí.
E eu acho que um pacto federativo justo é um pacto onde, obviamente, os municípios sejam muito bem aquinhoados. Acho que com o governo do Lula houve um avanço considerável, com repasses previdenciários, com aumento de recursos do Fundo de Participação dos municípios, do próprio Fundo de Participação dos estados. Mas nós precisamos tratar com mais carinho os municípios, principalmente dos estados mais pobres, porque eles vivem sempre endividados, vivem com pendências junto ao CALC. Não conseguem sequer pagar salário como da educação, pagar. por exemplo. Então, acho que nós temos que tratar nessa reforma tributária dessa questão de maneira muito específica. Uma das propostas anteriores, espero que venha de novo, é que, ao ser regulamentado o imposto sobre grandes fortunas, ele seja destinado ao FPM. Eu acho uma excelente proposta, né? Tributar os muito ricos e repassar para os municípios. Muito obrigada, deputado Cláudio Pucci, por sua presença aqui. Volte outras vezes para falar mais sobre esse assunto e eu desejo sorte na condução da Comissão de Finanças e Tributação. Eu que agradeço o espaço. E você que nos assiste, muito obrigada, um abraço e até a próxima edição do Palavra Aberta.